Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro Diário Comunidade inédito de 2024, que volta aí depois de um período de reprises especiais em janeiro. E para começar, vamos falar da data de hoje, que é celebrado o Dia Mundial do Câncer. Foi uma iniciativa da União Internacional para o Controle do Câncer, o UICC, em 2005. Esse tema também é lembrado em outras datas do ano, como o Dia Mundial do Combate ao Câncer, no dia 8 de abril, e o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que é em 27 de novembro. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023 até 2025. Com destaque aí para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência dessa doença. E olha, para falar desse assunto, nosso primeiro convidado de hoje está aqui ao meu lado, o doutor Ricardo Mota. Ele é médico oncologista. Doutor, só pelas essas quantidades de datas, né? É bom sempre a gente falar do câncer, trazer esse alerta, abordar o tema, é isso? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É importantíssimo conversarmos sobre câncer, porque estima-se que 20 milhões de pessoas neste mundo serão acometidas pelo câncer. E no Brasil, 700 mil pessoas acometidas pelo câncer. Mesmo assim, um número pequeno, porque eu acredito que quanto mais conversas como essas existirem, quanto mais a educação sobre o câncer, a palavra câncer, o diagnóstico câncer for comentado, esse número irá aumentar, porque a nossa população merece ser educada sobre uma doença tão prevalente, tão incidente, que só tende a crescer. Doutor, e quais são os tipos que acabam sendo mais comuns de câncer aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente vive um país continental com diferenças, nuances e dados entre os seus locais. Mas, basicamente, vamos lá, câncer de pele, câncer de mama feminina, câncer de próstata, câncer de cólon e reto, câncer de pulmão e câncer de estômago. Esses daí são os mais incidentes na nossa população. Geralmente, quais são os que acabam provocando mais mortes? Ou depende também da questão do diagnóstico, né? Da época do diagnóstico, como que é? Isso mesmo. Falar em morte, falar em câncer é sempre muito delicado, porque o câncer é uma doença muito diferente. E ela é também diferente naquele grau e naquele momento que o paciente chega a gente, oncologista. Mas a gente sabe que estatisticamente, nós temos o câncer de pulmão, o câncer de colo retal, o câncer de pâncreas, o câncer de fígado, que aí tem grande índice de letalidade, a gente tem grande número de óbito desses tumores. Doutor, com relação à hereditariedade, né? Tem casos de câncer na família, a gente sempre fala sobre isso. É possível a pessoa, quando já tem algum caso, ela tem que ficar alerta mesmo? Ou isso varia muito? Como é que funciona? Essa preocupação sobre hereditariedade, ela existe, mas estatisticamente não. Porque os tumores, eles são de 5 a 10% hereditários. Então, são em menor número. Mas a preocupação sobre o câncer, ela tem que existir, independente ou não da hereditariedade. E existe, doutor, exame, assim, para que possa ser realizado, né, previamente o risco de desenvolver a doença, para fazer aí um diagnóstico da pessoa, se ela tem a probabilidade? Exatamente. Existem estudos genéticos que são indicados naquelas famílias em que correspondem nesses 5% de cânceres. Então, a gente pode encaminhá-los para um estudo genético. Mas a maioria da população não é necessário. A maioria da população são casos, não são casos hereditários. Então, exames específicos genéticos não são assim tão necessários para rastreamento. Entendi. Doutor, e com relação ao tipo de câncer, né? Todo tipo pode ser prevenido? O que pode ser feito para prevenir? O câncer é o nome dado a mais de 100 doenças diferentes. O câncer ele é muito diferente. O que a gente sabe sobre prevenção? A gente sabe sobre prevenção que existem dois tipos, a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária nos cabe
nosso controle do peso, não fumar, diminuir ao máximo bebida alcoólica, atividade física. Importante, vacina. A gente tem vacina hoje, vacina contra o câncer, que é a vacina contra o vírus do HPV, que vai acabar com o câncer de colo uterino se as pessoas se vacinarem. Câncer de garganta também vai diminuir muito se as crianças forem vacinadas. E a prevenção secundária qual é? São aqueles exames que todos nós, em determinadas épocas da vida, temos que fazer. Exemplo, mulher, mamografia a partir dos 40 anos, a colonoscopia homem e mulher a partir dos 45 anos, o exame da próstata no homem também a partir dos 50 anos. Então, se a gente juntar a prevenção primária e a prevenção secundária, a gente vai fazer com que as chances de câncer diminuam e o diagnóstico precoce aconteça. E, doutor, como é que é feito o diagnóstico para um tratamento de câncer? O senhor falou que são mais de 100 tipos, então varia muito, assim, o tratamento também, é isso? O tratamento, o diagnóstico, ele é muito diferente. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito através de uma biópsia. Então, se começa a tratar o câncer através de uma biópsia, essa biópsia vai dar alguns dados e através desses dados, que são até dados moleculares, que hoje a gente tem o estudo molecular da doença do câncer, aí a gente parte para um exame chamado de estadiamento, através de protocolos e determinando pelo tipo de câncer que o paciente tem, existem exames específicos que vão dar uma nota a esse paciente. Esse é chamado de estadiamento. Através daquela nota que o paciente recebe, ele tem o seu tratamento, o seu prognóstico estatístico e as medidas que nós deveremos realizar. Existem tratamentos, avanços no tratamentos aí nos últimos anos? Inúmeros avanços, inúmeros. A oncologia ela vem ganhando cada vez mais força em virtude dos seus sucessos de tratamento. Então, doenças que no passado eram sinais de sentenças de morte, hoje a gente tem inúmeros sucessos no tratamento. A gente tem, vamos falar de alguns sucessos no tratamento, imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, coisas que há alguns anos atrás eram sonhos e hoje são realidades de tratamento. O sucesso na oncologia, ela vem ganhando muito espaço. A oncologia não é mais, o câncer não é mais essa sentença de morte, não. Doutor, quando a gente fala no câncer, pensa muito em quimioterapia, radioterapia, mas tem pacientes que não precisam fazer, depende, né, de como está a doença no paciente, é isso? Isso mesmo, depende do tipo de doença, do grau de atividade dessa doença, da onde essa doença foi parar ou não, se tem ou não tem metástase, e se ele é candidato a novos tipos de tratamento. Qual esses novos tipos? Imunoterapia, terapia-alvo. O tratamento oncológico é um conjunto, a gente dá um conjunto de tratamento para esse paciente e esse conjunto que vem evoluindo cada vez mais. E a gente, né, explicar de forma aí mais simples, né, como é que vocês determinam que o câncer está no estágio inicial ou que a doença está um pouquinho mais avançada? Sua pergunta é excelente porque é o que todo mundo quer ouvir, né? Doutor, quanto tempo eu tenho isso? Quanto tempo isso está comigo, aonde essa doença está. E hoje a gente é capaz, com inúmeros exames, de dar o rastreamento completo do corpo do paciente. A gente consegue hoje mapear o corpo inteirinho do paciente e saber aonde essa doença está, onde essa doença começou e qual o melhor tratamento para cada um. Hoje a oncologia ela é individualizada. Para cada paciente existe um tratamento específico. Ótimo, doutor. Para a gente encerrar, então, sempre bom deixar o alerta da prevenção, né? Os exames preventivos fazem toda a diferença. Exames preventivos e hábitos saudáveis de vida. Não fumar, mínimo de bebida alcoólica, atividade física e controle do peso. Essas são as grandes dicas para a gente se afastar do câncer. Muito obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Obrigado. A gente faz o nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar de uma especialidade que é pouco divulgada, mas que ajuda aí na prevenção do câncer, principalmente das novas gerações. É a oncogenética. É um instante só.